então o Ministério Público poderá fazer o oferecimento da denúncia na Justiça. O Tribunal de Contas ele não atua na esfera penal nem na cível, ele atua na esfera do controle. Mas quando ele identifica que ocorreu ali improbidade administrativa, que ocorreu ali uma fraude, que ocorreu ali uma falsidade ideológica, ele encaminha essas informações ao Ministério Público e o Ministério Público aí oferece a denúncia que é de sua competência para julgamento no Poder Judiciário. Além disso, no caso, por exemplo, de empresas, pode haver a declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública. Então, aquela empresa ela fica também ficha suja, digamos assim, ela não vai poder, como ela atuou de forma inidônea num contrato com uma determinada secretaria, ela não vai poder fazer contrato com mais nenhuma secretaria durante o período da punição. Agora vamos ver quais foram os resultados que nós encontramos nas últimas contas do governo do Estado. As contas de 2013, 2014, o exercício ainda está em andamento. Então, nas contas de 2013, nós emitimos, o Tribunal de Contas, um parecer prévio favorável. Observamos lá que os limites foram respeitados, etc., as normas constitucionais, legais, contábeis foram adequadas, mas nós identificamos ali alguns problemas graves que eu trouxe aqui para a nossa reflexão e debate. Por exemplo, 5 bilhões de reais em créditos suplementares. Num orçamento de 11 bilhões e pouco, 5 bilhões de créditos suplementares significa que o planejamento está falido. Você não consegue planejar um orçamento se você reformula ele quase em 50%, mediante créditos suplementares que você anula daqui, puxa para lá, vem para cá, cria outro. É um sistema de planejamento que não funciona, ou que tem sérios problemas. O balanço de 31 de dezembro tinha 3,7 bilhões de outras obrigações a curto prazo e um déficit primário de 658 milhões. É uma situação também muito expressiva e preocupante. E, observem essa última linha, entre 2010 e 2013, o gasto com aposentadoria, reformas e pensões aumentou em 600 milhões de reais. Aumentou em 600 milhões de reais o gasto anual com aposentadoria, reformas e pensões. Vejam bem, os senhores são servidores estaduais e eu também. Nós vamos nos aposentar um dia. Nós queremos receber a nossa aposentadoria. E nós temos aí uma situação que deve nos preocupar, porque a não regulamentação de um fundo previdenciário é algo que vai gerar uma situação insustentável daqui a 10 anos. E daqui a 10 anos, os que não estiverem na ativa vão querer pelo menos estar vivos, recebendo aposentadoria, ou que as suas pensionistas estejam vivas. E a situação tende a ser muito complicada se não houver uma solução. Olha que coisa interessante nós observamos. Enquanto a arrecadação da Receita Federal em Mato Grosso cresceu 257% entre 2009 e 2013, e no Brasil o crescimento foi de 9%,
valores nominais, tá? No Brasil cresceu 129%. Em Mato Grosso, a receita aumentou 257% a sua arrecadação. A arrecadação dos tributos federais. Imposto de renda, IPI, IOF, beleza. No mesmo período, a arrecadação do ICMS, o nosso principal tributo estadual, como os senhores sabem, cresceu apenas 44,2%. Estou falando desses últimos 4 anos. Aqui, ó. Em 2009, a Receita Federal arrecadava 2,1 bilhões em Mato Grosso. Em 2013, 7,5. Já o ICMS, que era 4,3, subiu para 6,2. Então, são desempenhos muito incompatíveis. Em 2009, para cada real arrecadado pela Receita Federal em Mato Grosso, o Estado arrecadou R$ 2,05. Em 2013, para cada real arrecadado pela Receita em Mato Grosso, o Estado arrecadou 0,83. Olha como esse desempenho relativo, ele se alterou completamente. É algo que os senhores talvez consigam explicar, né, e corrigir, espero, muito melhor do que eu, mas talvez essa informação aqui seja útil. Olha só, a renúncia de receitas em 2013 foi 1,314 bilhões. Essa é a renúncia de receitas, são os chamados incentivos fiscais só lá na Secretaria de Indústria e Comércio, fora outras cositas, mas que nós identificamos aqui ao colar. Esse volume, para comparar aqui com a saúde, é muito superior ao que aqui o Estado aplica em saúde. Então, ele aplica mais em incentivos fiscais do que aplica em saúde. Nós temos restos a pagar não processados, ou seja, despesas empenhadas que não foram liquidadas por algum motivo, 1,4 bilhão, que é mais ou menos o mesmo valor do acréscimo no estoque da dívida. Também é o acréscimo em 2013, do estoque da dívida. E a dívida consolidada previdenciária, ou seja, o déficit atuarial, o que está faltando para, no universo de 30 anos, pagar as nossas aposentadorias ou as pensões das nossas viúvas, está em 14 bilhões de reais. É por isso que eu digo, nós temos que estar preocupados com esse tema. Então, são os números que a gente encontra nas contas de governo. O que nós estamos procurando fazer lá no tribunal é, além das avaliações, eu ainda tenho alguns minutos, além das avaliações mais quantitativas, orçamento, finanças, fazemos avaliações qualitativas. E nós passamos a fazer o acompanhamento de indicadores de políticas públicas. Então, selecionamos 10 indicadores na área da saúde, que são esses, que têm fontes relativamente seguras, confiáveis
e segmentadas por município. Então, taxa de mortalidade, taxa de internação por infecção hospitalar, consulta odontológica, cobertura de vacina, incidência da dengue. Então, com esse conjunto de indicadores de saúde, nós procuramos estabelecer uma nota para cada município em relação à política de saúde. Exatamente por quê? Porque muitas vezes a gente vê, o município aplicou, ele tinha que aplicar 18%, ele aplicou 30% em saúde. Aplicou 30% de saúde, mas aplicou mal, porque lá ele não tem cobertura vacinal, porque lá ele tem dengue, porque lá ele tem hanseníase, porque lá ele tem uma mortalidade infantil alta. Então, ele está jogando dinheiro fora, está aplicando mal o recurso da saúde. Fizemos também indicadores para a área da educação. Taxa de escolarização, abandono no ensino médio, reprovação, desempenho na prova do Enem, a proporção de escolas com nota na prova Brasil inferior à média do Brasil em matemática, em português, na 4ª e na 8ª série. E agora estamos desenvolvendo também esses indicadores para segurança pública. Na segurança pública, os dados não estão disponíveis por município, mas estão disponíveis por grandes regiões. Então, a violência letal, a violência no trânsito, crimes contra o patrimônio, veículos e fora veículos, homicídio de mulheres, homicídio de jovens, crianças e adolescentes. Então, são para poder avaliar também o desempenho da política de segurança pública. Aí, com esses indicadores, você vê aqui que eu tenho uma tabela, que eu tenho a coluna por município. Depois, em cada uma das colunas, eu tenho o resultado daquele indicador. Então, isso está na página do tribunal. Se amanhã qualquer um dos senhores quiser fazer uma pesquisa, olha, eu sou de Acorizal, eu sou de Poconé, eu quero saber como é que está, vocês vão encontrar lá, indicador por indicador, a informação mais recente disponível e vão poder comparar o desempenho deste município ou neste município em relação aos demais da região, em relação à média do Estado, em relação à média do Brasil. Isso tudo está disponível lá na nossa página na internet. Então, o desempenho, por exemplo, na área da educação, de 10 indicadores, Mato Grosso ficou acima da média do Brasil em 4, mas com alguns destaques bastante negativos. Então, o vermelho é quando ficou abaixo, o verde é quando ficou acima da média do Brasil. E muitas desigualdades também que nós observamos no interior do Estado. Por exemplo, o melhor resultado no Enem foi no município de Arenápolis. E o pior foi em Canabrava do Norte. Nós vamos ver aqui que, agora esse apontador aqui não está funcionando. A Cuiabá, por exemplo, ficou abaixo da média do Estado. E a média do Estado ficou abaixo da média nacional. E a média nacional já foi muito ruim. Muito abaixo de qualquer padrão internacional. Então, nós estamos vendo... E Várzea Grande, por exemplo, foi pior ainda do que Cuiabá. Então, agora nós vamos encontrar lá, por exemplo, em Arenápolis, município pequeno, muita gente não sabe nem onde fica, mas está acima da média do Brasil. Então, alguma coisa certa está sendo feita lá em Arenápolis.
Nós temos que olhar para ver o que está sendo feito lá em Anápolis e, bom, os municípios vizinhos, sigam esse exemplo, vocês vão... Então, esses indicadores, eles têm um pouco esta função de diagnosticar e orientar. O abandono até a 4ª série. O pior resultado foi em Ribeirão Cascalheira. O melhor resultado foi em Juína. Quase nenhum abandono até a 4ª série. Então, alguma coisa boa foi feita lá pela Secretaria de Educação, lá em Juína. Mas tinha que levar para Ribeirão Cascalheira também. Tinha que levar para Cuiabá. A média de Mato Grosso, nesse caso, foi melhor do que a média do Brasil. Mas a média de Cuiabá foi muito ruim. Foi pior que a de Várzea Grande. Pior que a média do Brasil, pior que a média de Mato Grosso. Então, aí nós vamos vendo como, né, podem ser feitos ajustes e correções no rumo das políticas públicas para que elas tenham qualidade. Não interessa apenas, não, eu tinha que gastar 30 milhões em educação para cumprir o limite constitucional, eu gastei 30 milhões e 100. E daí, meu filho? Se as crianças aprenderam ou não, se elas tiveram compreensão adequada de matemática, de português ou não. A cobertura da educação infantil, 0 a 6 anos. O pior resultado foi Paranaíta. E o melhor foi Conquista do Oeste, também um município muito pequeno, um município que tem uma renda per capita inferior à média de Mato Grosso. Mas alguma coisa boa eles fizeram em Conquista do Oeste, que tiveram o melhor resultado do Estado para a cobertura da educação infantil. Agora, Paranaíta ganhou uma usina, né? Tá passando por um processo, a arrecadação de Paranaíta mais do que triplicou. Nós vamos ter que acompanhar se esses recursos que estão agora fartos para a municipalidade lá de Paranaíta, em virtude da usina hidrelétrica, se isso vai se traduzir em qualidade dos serviços